Boa noite, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não prego aqui de cima, então estou olhando aqui um pouquinho, mais difícil de ver vocês, mas eu queria essa parte aqui da frente liberada, então tá bom aí, irmão, muito obrigado, sempre muito prestativo. A gente vai mudar de tema hoje, né? Primeiro domingo do mês, temos ceia, temos algumas coisas, vou quebrar um pouquinho o protocolo, ficar longe da caixa de som. Se quiser tirar o retorno, pode tirar completamente o retorno desse microfone aqui, para não dar microfonia. E algo que a gente vem falando, se vocês recordarem, falamos sobre as áreas de influência, não é verdade? Quem lembra, falamos sobre as áreas de influência, depois falamos sobre sermos transformados para transformar, amém? E por alguns motivos eu também, vocês sabem que tem um bebezinho lá em casa, então eu tenho sempre, e calhou de termos visitantes nos dias que eu iria ministrar a palavra, então eu fiquei um tempinho descansando, que às vezes é muito bom, né? Que a gente tem um tempo com o Senhor, mas algo que eu meditava esse tempo, desses 2 últimos meses, até chegar esse tema novo desse mês, era muito com relação à família, com relação às nossas áreas de influência, o que nós temos feito. E aí foi juntando até chegar nesse tema desse mês, que é a adoração. E algo que é muito importante, que eu acho que pouca gente faz. Eu sei que muitos fazem, mas poucos fazem realmente um culto de adoração a Deus familiar. E quando a gente fala das áreas de influência, quando a gente fala de influenciar o mundo, de influenciar as pessoas, de influenciar o nosso trabalho, nossos amigos, o plano de Deus começou com a nossa família, né? Com a célula ali primordial. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos trazer à terra, começa na nossa família, amém? E muito do que a humanidade vem passando, desestruturação e tudo mais, vem por conta do mundo passar e falar, poxa, hoje a gente tem que passar a educação das nossas crianças para o governo, para a escola, para a igreja. Inclusive, eu acho que o Ministério da Educação não deveria se chamar Ministério da Educação, porque educação vem de casa, amém? Na escola, a gente deveria ter ensino da ciência, ensino das matérias, ensino. Educação é pai e mãe, né? Se não tem pai e mãe, vai avô, vai alguém, mas dizem que os avós... Se puder botar um pouquinho mais de luz no salão, que eu não estou conseguindo ver o pessoal direito, eu queria poder ver um pouquinho melhor. Ou abaixar essa daqui, se possível. Não sei se é o meu olho, porque lá em casa, minha esposa tem uma questão hoje em dia, que deu 5 horas, irmão, você não acende nada, não acende celular, não acende luz, não acende vela, não acende absolutamente nada para não atrapalhar o sono do bebê. Irmão, se você chegar lá, acender uma luzinha azul, irmão, vai quebrar. Não tem jeito. Ela está lá confirmando. Então, sempre é muito até complicado trazer ela, porque ela ainda não acostumou com esse ambiente. Mas está melhor agora eu posso ver vocês, amém? E muito do que se vem se falando, e eu vejo encaixando na nossa casa e na sociedade, temos uma grande dificuldade, porque as pessoas não aprendem do Senhor em casa. Eu não vou citar nomes, mas eu sou líder de adolescentes há tantos anos, e muitas vezes eu vi a grande dificuldade que eu tive como líder de adolescentes, depois de jovens e depois agora da igreja, é que muitas vezes a gente prega algo aqui e em casa se pratica outra coisa. Palavra sem ação é nula. Palavra sem atitude é nula, porque não adianta a gente chegar e falar, poxa, aqui, ó, tá aqui, Larissa, você cuida aqui do meu filho, leva lá em cima meia horinha para ouvir a palavra de Deus na escolinha. Durante uma semana, não é absolutamente nada. Se você comparar 30, 40 minutos dentro da sua semana, não é nem 10%, nem 5%. Não chega nem, talvez, a 1% do tempo semanal. E as pessoas estão absorvendo tudo.
E se em casa a gente não vive o que a gente prega, o que a gente acredita, não adianta no futuro imaginarmos que os nossos filhos continuarão no caminho do Senhor. E é algo muito duro de se falar, é algo difícil. Mas o Senhor colocou isso no meu coração. E muitas vezes a gente vem, a gente adora, a gente ora, mas nós temos orado e adorado em casa? Ou nós chegamos aqui esperando, olha, esse é o meu tempo de celebração, é o meu tempo de adoração, é o meu tempo de escutar a palavra durante a semana. Se for isso, é muito pouco, porque esse dia aqui, inclusive, a gente nem fala mais isso, mas é implícito, é culto de celebração, reunião de celebração. Nós viemos aqui para celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Se eu não tenho nada para contar do que passa nos outros 6 dias da semana, e você também, vamos celebrar o quê, meu irmão? O que podemos celebrar? Então, assim, como eu estou falando da família, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e depois eu vou entrar no assunto. Eu queria que a minha esposa viesse aqui. Minha mãe também. E eu estou aqui para anunciar que eu estou indo embora do país. Não, estou brincando. Se vocês não conhecem, essa aqui é a pequena Alice. Pedi que pode subir. Os outros presbíteros também viessem aqui na frente. Eu não avisei vocês, porque assim é melhor, né? Pegar de surpresa, né? Aquele olha para um lado e toca para o outro, do Ronaldinho Gaúcho. Pode subir aqui, mãe. E eu queria, justamente porque eu estava falando da família, e temos aqui representantes da família aqui da igreja e também da nossa família, minha esposa, minha filha, minha mãe. Eu queria apresentar ela, não só a vocês, mas também ao Senhor, amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, porque todos juntos vamos orar com relação a isso que eu estou falando, porque vamos consagrar ela ao Senhor, para que ela ande, e para que eu e a Lívia possamos ser exemplo todos os dias na nossa casa, para que ela possa adorar o Senhor, amém? Senhor, eu te coloco, Pai, a minha filha Alice nas tuas mãos agora, Senhor. Concordamos todos, ó Pai, em ajudá-la, Senhor, em ser exemplos, Senhor, como mais velhos da família, Pai, de que ela é serva sua, Pai, que ela carrega a tua identidade de filha, que ela possa, Senhor, romper gerações, ó Pai, que ela possa trazer a tua presença, Pai. Nos dê capacidade, sabedoria, Pai. Que o Senhor nos dê habilidade, Pai, para cuidar dessa criança, porque o Senhor nos deu, Pai, mas que possamos cuidar para devolver ela a Ti, Pai, com todo o ensino, todo o cuidado e toda a educação que o Senhor nos dá através da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, eu tive uma palavra para Alice, né? Enquanto a gente estava orando, eu vi o Senhor Jesus, você chegava a ela assim, eu vi que Ele dava olhos de águia para ela e uma língua, né? Muito direta nas coisas de Deus, assim, e muito calma, muito tranquila, por causa da presença do Senhor na vida dela. Então, que o Senhor dê sabedoria, graça, né? Deus vai fazer grandes coisas na vida dela, na vida de vocês. Que Deus abençoe, viu? Só tomar uma aguinha aqui. E muito do que a gente falava, do que a gente apresenta a Alice aqui, é justamente para trazermos o tema do mês, passando por algo que eu acho que é de suma importância, a nossa adoração a Deus, né? Adorarmos a Ele, porque eu apresentei ela, porque eu creio no nosso Deus, eu creio que ela pertence a Deus, a Alice pertence a Deus, e Ele só me deu a incumbência para que eu possa criar e ensinar ela, amém? E eu queria que a gente abrisse
Aqui é o Salmo 100. E interessante que não combinei nada nem com o Diogo que ministrou o louvor, muito menos com a Giovana, porque eu mandei mensagem para a Luana, que passou para ela o que iria acontecer aqui hoje. E os dois falaram um pouquinho sobre o louvor e adoração. O Diogo começou a introdução aqui às 6h15, e havia poucas pessoas aqui presentes. Então eu vou puxar um pouco a orelha, mas olha só, não leve para o pessoal, mas é algo que para mim não afeta o grupo de louvor, não afeta a instituição, mas afeta você mesmo e o que você está perdendo. Amém? Então aqui o Salmo 100, ele é um roteiro de louvor e adoração, e depois a gente vai ler o Salmo 150. E o que acontece? Nós seguimos e temos isso como a base do nosso louvor e adoração dessa igreja. Essa aqui é como se fosse a cartilha, né? Todas as pessoas deveriam saber, e aqui estão as fases do louvor. Para quem não sabe, a gente tem 5 fases do louvor. A gente tem a celebração, a gente tem a exaltação, o louvor, a adoração, e no final o que a gente faz? A gente contempla a presença de Deus. Amém? Então aqui, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui está justamente dizendo, então, porque às vezes as pessoas me perguntam, por que a gente canta uma música alegre no início? E eu vou dar 2 exemplos no final para vocês, de louvor e de adoração na Bíblia. E a gente para ler isso, a gente começa a entender que há a entrada no templo. Então, antes de você chegar no templo, o que você faz? Você canta. E você canta o quê? Celebrando. E o que é celebrar? O que é louvar? Né? A gente, às vezes, usa tantas palavras e a gente, às vezes, nem se liga no que elas querem dizer realmente. Né? Para o meu amigo aqui, que é italiano, pode ser um pouquinho mais difícil, porque a gente está falando um idioma que ele não domina completamente. Apesar de falar muito bem o português, às vezes eu posso falar uma palavra aqui que você não entende. Mas muitas vezes nós colocamos, e as palavras que usamos, elas vão mudando o contexto e vão perdendo o sentido ao longo dos anos, porque a gente vai usando de uma forma tão normal, natural, e a gente fala, vou louvar a Deus, vou celebrar, vou adorar, e a gente coloca palavras que às vezes a gente nem se liga no que a gente está falando. Como, por exemplo, hoje em dia, a gente falar que a gente ama, já está ficando quase banal. Como falar também, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, eu adoro, eu adoro hambúrguer, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Isso começou a ficar muito banal. E às vezes a gente, mas você é muito religioso de falar sobre isso? Não, mas se a gente souber o significado, você vai deixar de usar de forma banal, ou para todas as coisas. Fala, poxa, eu adoro isso. A avenida está aberta, eu adoro quando a avenida está aberta. Não deveríamos usar essa palavra para isso, e a gente vai ver por quê. Mas aqui, seguindo o roteiro, nós temos um roteiro. Então, quando a gente não chega no início estabelecido, não é comigo, não é com a igreja, não é com ninguém, mas você perde fase do louvor. E cada fase desse louvor que está descrito no Salmo 100, ele traz algo diferente espiritual para a sua vida. Não é para quem está tocando, não é para quem está pregando, não. Porque o que eu estou fazendo aqui agora é o quê? O ensino da palavra, falar a palavra. E quando a gente chega, o que a gente faz? Louvar a Deus. Porque louvar a Deus, a palavra, eu não vou me reter muito tempo no louvar, porque eu queria falar mais da adoração. O louvor é uma palavra que é elogiar alguém. Dar elogios. Exaltar é colocar a pessoa mais alto do que você mesmo. Então, quando você fala para a sua esposa, olha, você está linda hoje, você está louvando a beleza dela.
Então, quando você vem no início louvar, é algo que você está fazendo para Deus. Você não está olhando para as pessoas que estão aqui, porque eles são algo que a gente pode olhar como um espelho do que a gente pode fazer, o que a gente pode repetir, mas não é para eles. É diferente do que está acontecendo lá no Rock in Rio, hoje. As pessoas estão lá falando, eu adoro esse sujeito, eu vim aqui, eu estava vendo a reportagem de manhã, tem gente que veio de outras cidades, pegou ônibus, pegou tudo, aí chegou de madrugada, meia-noite, esperou, ficou a madrugada toda para abrir primeiro, para ficar lá na fila, não pode ir no banheiro, não pode sair para ficar ali na grade, porque eu adoro fulano de tal. E a gente vai ver o que é o peso dessa palavra. Então, o louvor é uma parte importante da reunião e da adoração a Deus, porque é um momento que você entrega algo para Ele. Esse momento é um momento que você recebe, é um momento que você aprende. Então, o momento mais importante, o que a gente deveria estar mais, é no louvor e na adoração do que agora. E algo interessante que nós vamos colocar aqui, pode botar ali o primeiro, pode botar o Salmo 150, só para eu exemplificar bem rapidinho. É o Salmo inteiro, mas são poucos versículos. Mas aqui ele fala, eu não vou ler ele todo, mas a Rafa pode botar aqui, que ele fala para a gente louvar com instrumentos, cânticos, e ele descreve todos os instrumentos, vários instrumentos que a gente tem, né? Louvai a Deus no seu santuário. Aqui a gente tem o templo que tinha o templo, a gente sabe que nós somos o templo, mas aqui é um local de adoração também, amém? É um local que quando a gente vem, a gente tem que ter reverência ao Senhor. Pode passar o próximo. E aqui ele fala pelos seus poderosos feitos, louvai pela grandeza dele, pode passar. Louvai com o som da trombeta, com saltério e com harpa, pode passar. Com danças, adufes, parece um bandolim. Instrumentos de cordas, flautas, outras versões falam órgão, e assim vai. E até eu estou trazendo isso porque uma pessoa, algumas semanas atrás, me perguntou, mas por que a gente tem guitarra tão alta? Poxa, guitarra alta, por que que fala com todos os instrumentos de corda? Nós devemos louvar o Senhor, amém? E se uma pessoa está ungida, ora e busca o Senhor, através dos instrumentos pode também vir cura e pode vir virtude, amém? Poder e unção, amém? Então, a gente pode botar o primeiro slide aí, Rafa. E a palavra adoração, né? Eu acho que confundo, agora sim. Então, no Velho Testamento, quer dizer prostrar-se, inclinar-se, servir e trabalhar, porque a palavra está no hebraico. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu adoro fulano de tal. Pô, você se prostra diante disso? Você se inclina diante de certas coisas? Ou o nosso culto não deve ser somente ao Senhor? Às vezes a gente fala, pô, eu adoro essa roupa. É figura de linguagem, eu sei que no nosso coração não está, mas a gente começar a usar essa palavra de uma figura de linguagem, e o Senhor me revelava isso, é a estratégia do inimigo para tirar a força da palavra. Amém? E quando a gente usa de forma banal uma palavra que veio para que a gente possa servir e trabalhar para Deus, e a gente usa por coisas banais, a gente perde na nossa cabeça o que ela realmente significa. E às vezes fala, pô, vou adorar a Deus, mas pô, mas você usa tantas vezes aquela palavra que ela perde a força, amém? E no Novo Testamento ela já é utilizada diferente, porque ela vem já do grego. Então ela é uma junção de prós, que é para, e kuneo, que é beijar. Então no nosso curso de louvor antigo, o James e o Nivaldo, que me deram há tantos anos atrás, que eu já nem me lembro, mas era interessante, porque tinha lá a frase, ainda tem na apostila, que é ir em busca de um beijo. Então você vai em busca do beijo de Deus, ou você vai em busca de beijar a presença de Deus, beijar o Senhor. Essa é a questão
porque nós também louvamos e adoramos a Ele aqui. E essa palavra, por que adoramos a Ele? Porque nós temos que caminhar. Então, por que é importante que cheguemos na hora, no momento certo, para que a gente possa celebrar? E a gente vai ver o que traz no espiritual a celebração. O louvor e a exaltação e o que traz a adoração. A adoração é o momento mais íntimo. Eu me lembro que eu era adolescente, quando começaram a me ensinar sobre louvor, e eu ficava imaginando, mas como é que pode ser isso? Tem aqui alguns adolescentes, algumas pessoas que ainda não casaram e podem não ter essa imagem na cabeça, mas eu lembro que o James fala claramente, é como se você estivesse cortejando a sua esposa. Né? Não é um cortejo de passar o carro aqui, não, né? Cortejo fúnebre ou passa alguma coisa, não, do verbo cortejar, namorar, você chegar a se declarar, né? Como era antigamente, né? Talvez o marco ainda seja assim, né? Abre a porta do carro, aí fecha a porta do carro, aí quando ela entra dentro do carro, a Lisa tem uma florzinha lá dentro, olha, vamos sair para jantar. E aí ele deixa o celular no carro para não ficar olhando para o celular e ficar olhando no olho dela durante o jantar. Isso é adoração. Os homens podem anotar aí, né? Eu também. Então nós temos que nos aproximar. Tem todo momento, o momento da alegria, de ficarmos felizes. Sabe aquele friozinho na barriga, quando você vai encontrar a pessoa, você chamou a menina para sair pela primeira vez, e aí depois ela se torna sua esposa, dá aquele frio na barriga, e você fica alegre, e você fala, e você se declara para ela, e você fala como você é bonita. É exatamente isso, só que para Deus. E quando a gente não faz isso, seria, me desculpa falar, é só você, imagina uma pessoa casada chegar, né, Lívia, vamos direto para o quarto? Quando você pula a celebração, quando você pula a exaltação, você pula e você leva direto para o quarto. Que mulher gosta disso? Tem alguém aqui que gosta? Não. Como eu disse, é em procura de um beijo. É no beijo que começam as coisas, não é verdade? Quem não é casado talvez não entenda o que eu estou falando. Mas quem é, entende. Não adianta chegar, pô, hoje é dia. Não, não é assim, irmão. Você tem que conquistar tudo de novo. E o tempo de Deus é assim. A gente vem aqui para adorá-lo, para exaltá-lo. E a gente tem que dizer, poxa, como o Senhor é grande, que bom isso que você fez. Exaltar Ele, adorar Ele. E se prostrar. Muitas vezes a gente não se prostra, mas é o coração. O que tem no nosso coração? Servir. Inclinar-se. Muitas vezes a gente vem com o coração de quê? Senhor, eu preciso disso. Ele está lá, te amo, minha esperança está em ti. E você na cabeça está assim, Senhor, amanhã eu preciso pagar minhas contas. Irmão, a unção do louvor é você esquecer os seus problemas e adorar Ele, e que por fé Ele vai ajudando você nas coisas que você nem imagina. Amém? Pode passar o próximo. E aqui a gente tem exatamente o que é mais moderno, as questões do dicionário, prestar reverência, reconhecer a autoridade, prestar culto e admiração. E aí vai, se você for ler o dicionário, ele vai trazer coisas muito banais, porque são colocadas coisas novas no dicionário a cada ano. Se você não sabe, a pessoa que está lá no dicionário, ela vai ler, vai vendo, estão utilizando para isso. E eles vão anexando mais palavras à definição do dicionário. Mas a gente não deve olhar para isso somente, porque se a gente for ver, a gente vai ter admiração por alguém, mas na nossa questão bíblica, nós devemos, principalmente na igreja, como congregação, nos prostrar ao Senhor, adorar a Ele, e somente a Ele. Ou isso não só está na minha Bíblia? Acho que está na de todo mundo, não é isso? Pode passar o próximo. Fui abandonado. E aqui é o sentido fora das quatro paredes de adoração, na nossa vida. A nossa vida é uma adoração.
Porque até aí eu estava falando aqui do momento nosso de celebração e adoração. Mas a nossa vida, ela foi feita para servir e se inclinar diante do poder e autoridade de Deus. Amém? E quando nós nos inclinamos, nós aceitamos, entendemos a nossa relação com Deus, as nossas ações, elas têm que ser um reflexo da nossa adoração a Deus. E como é que você adora a Deus todo dia, no seu dia a dia? Seguindo a palavra de Deus. E aí, como eu falava lá no início, e antes de apresentar a Alice, se você não tem um momento seu em família de adorar, principalmente se você tem crianças em casa, você não incute nelas vamos dizer, esse ato de adorar. Então é muito mais difícil a gente vir aqui e adorar, porque é algo muito pouco na semana, pouquíssimo. Eu lembro dos meus pais lá em casa, acho que tinha culto todo dia. Acho que era de segunda a segunda eles estavam lá, um estava cantando, outro estava lendo a Bíblia, e aí chegava todo mundo, orava. Por quê? Porque era a cultura da casa. E se a gente não tivesse a cultura de adorar o Senhor em todos os locais, e não somente aqui, quando a gente chegar aqui, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque isso não está dentro de nós. Isso não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte de quem nós somos. E eu falo isso para vocês porque eu estou já há tantos anos na igreja e já cansei de ver eu falar sobre uma coisa e em casa se falar sobre outra. Então a criança ou o adolescente ele fica completamente perdido. Ele não sabe o que fazer. Poxa, mas o meu pai fala sobre isso, mas ele acredita nisso na igreja, fala sobre isso lá, mas ele não faz em casa. Ele não se inclina diante de Deus na minha casa. Você acha que o seu filho ele vai seguir o quê? O que você fala ou o que você faz? Eu vejo ali a minha filha, é engraçado, ela começou a semana a fazer o joinha. Por quê? Porque a gente faz assim para ela, ela repete. Aí você faz 2, ela faz 2. Você faz 3, ela faz 3. Aí você chega, aí ela fica assim. Ela fica tentando imitar. Assim são as crianças. Se o pai faz, se a mãe faz, o filho vai fazer. Se as pessoas começarem a ver você adorando, você chegando ao pai, buscando receber dele, face a face, elas vão querer isso também. Se as pessoas começarem a ver a diferença que a adoração faz na sua vida, elas vão querer adorar o Senhor, amém? E eu falava aqui, né, pode tirar esse slide, e é interessante que lá em Êxodo, se quiser botar o versículo de Êxodo, lá estava Moisés diante do faraó, e você sabe que eles eram escravos, e eles estavam ali, e aquele povo ele não podia nem expressar o amor dele a Deus, era uma dificuldade danada. E aí o que eles pediram para faraó? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Então, muitas vezes, a gente está no deserto lá fora, a gente está na dificuldade, amém? Porque hoje virou moda dizer que a gente não pode mais viver deserto. Não sei se vocês tenham escutado aí sobre a graça, mas eu tenho escutado bastante coisa. Não existe mais deserto. Deserto você não pode passar porque você é cristão. Pelo contrário, a gente vive no deserto, mas pela presença de Deus, nós o que celebramos no deserto? E a presença de Deus nos traz alegria, nos traz ânimo. Se você está com a roupa, sua roupa não vai se desgastar. Se você está com frio, vem a coluna de fogo. Se você está com muito sol, vem a nuvem. Se você está com sede, sai água da rocha. E assim é a vida do cristão, amém? Na dificuldade, a presença de Deus vem trazer a abundância daquilo que você necessita, amém? Então, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está difícil, é que a gente deve celebrar. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5 fala, em tudo dai graças. E muitas vezes a gente está murmurando, mas o segredo é se alegrar no Senhor. E uma das formas, não é
toda a única e exclusiva forma. Mas aqui fazemos em formato de música, é festejar. Poxa, mas tá difícil. Acabei de ser demitido, como é que o senhor quer que... Pô, e vem o Diogo e bota 2 músicas animadas hoje. Pena que tinha pouquinha gente aqui para celebrar e receber a unção, que é o quê? Quando você está triste e você celebra, o Senhor te traz alegria e ânimo. E muitas vezes soluções. Ou vocês se esqueceram de quando as muralhas caíram, na dificuldade. Eles deram gritos de júbilo. Gritos de júbilo, ou seja, no meio da adversidade, gritar com forma de alegria. O Senhor é bom. E essa é a unção que está escondida diante do louvor. E muitas vezes, eu sei que nós temos imprevistos, eu sei que tem dificuldade. Às vezes a gente almoça com a família, mas se a gente não bota lá o horário certinho para chegar no nosso trabalho, na hora, ou só eu que chego na hora? Aqui ninguém vai te demitir, você não vai ser descontado, não vai ter nada disso. Mas existe uma unção que você está perdendo. Em outro momento, aí pode botar o texto de Lucas. Em outro momento, Jesus ele foi convidado para estar ali na casa do republicano, para jantar. E o que aconteceu? Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Próximo. (38) E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Isso é adoração. Ela se prostrou, e ela beijou os pés de Cristo. Ela chorou, ela limpou os pés, e se vocês forem continuar lendo ali, Jesus explica a situação, mas aqui, para mim, ela reconheceu quem estava diante dela, e ela adorou. E muitas vezes a gente está aqui, e o momento do louvor, quando a gente leu no Salmo 150, é para a gente começar fora do arraial, entrando pelas portas do quê? Do templo do Senhor. Aí a gente passa para o pátio, e a gente continua exaltando, e a gente chega ali ao santuário, e a gente adora. E quem é que está no santuário, no Santo dos Santos? Não é a presença de Deus, do Deus vivo? E aí o que a gente faz? Se inclina e beija, e entrega o que a gente tem de melhor. E lá em João, esse mesmo texto fala que era um perfume caro. Ou seja, ela entregou o que ela tinha de melhor. Você tem entregado o que você tem de melhor para a adoração no seu dia a dia ou no domingo para o Senhor? Você tem entregado tudo que tem no seu coração? Você tem se ajoelhado perante os pés do Senhor e só agradecer por quem você é, pelo ar que você respira? É isso que a gente faz todos os domingos aqui. De tempos em tempos a gente tem que vir explicar o que é louvor, porque eu acho que com o cotidiano, com as dificuldades do dia a dia, nós acabamos nos esquecendo. Mas a gente não pode deixar se abater pela dificuldade, a gente não pode se abater pelas questões do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está diante de quem? Do Senhor dos Senhores. E por isso que eu falava também da família, porque se a gente não faz isso, se a gente não demonstra isso, não vivemos isso, dificilmente a próxima geração vai saber o que é se chegar aos pés do Senhor e beijar Ele. Derramar o que tem de melhor no seu coração, de entregar todo o ser, tudo o que tem diante da presença de Deus. E depois disso, o que acontece? A última fase do louvor, da adoração, é contemplar. Aí sim você vê as respostas do Senhor ao seu coração. Aí sim você desfruta da onde você chegou. Mas antes é uma caminhada. E eu falei um pouquinho da relação do homem com a mulher.
e vice-versa. Por quê? Porque é o que o louvor é. E se a gente faltar uma das fases, nós estamos querendo pular para a parte boa. Mas Deus quer nos dar, em cada fase do louvor, o que Ele tem para nós no espiritual. E muitas vezes nós estamos passando direto. E hoje em dia é engraçado que é uma geração assim, eu não sei se vocês têm andado com pessoas mais jovens, quase ninguém ouve mais a música até o final, né? Chega numa parte, já pula para a próxima, já bota a próxima, já anda. Ou se não está assistindo um vídeo, você já vai procurando ali onde é o interesse, vai pulando. A coisa é muito assim, meus irmãos, a gente precisa ter tempo, a gente precisa namorar a presença de Deus. É isso que significa adorar. Em direção a Deus, como quem busca um beijo apaixonado. Quem busca a presença de Deus apaixonado de todo o coração. E nesse espírito aí, agora sim eu peço para abaixar as luzes do salão, eu não vou falar muito, mas se o Diogo puder vir com o violão, ou o Santiago com o teclado. Eu queria que a gente pudesse, antes da ceia, adorar um pouquinho ao Senhor, mas de uma forma diferente. Que você se colocasse agora, abrisse seu coração e realmente pedisse desculpas por todas as vezes que você negligenciou a sua adoração a Ele, ou você colocou outra coisa acima de Deus na sua vida. Que você abrisse o seu coração para Deus nesse momento. Não é para mim, não é para nenhum líder, mas é para Deus. Porque a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida pertence a Ele. E para Ele fomos criados. E vamos dar um tempinho enquanto uma música toca para que você possa abrir o seu coração para o Senhor. E depois eu vou orar por você.
Fique de pé agora nesse momento. Vamos exaltar ao Senhor. És tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, Deus te exalto, Cristo, meu Rei, eu te exalto. Te exaltamos, Jesus. Deus te exalto, e és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, Deus te exalto, Cristo, meu Rei. Oh, Senhor. Senhor, receba a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor acenda mais uma vez, ó Pai, o fogo no coração de cada um aqui, Pai, para que possamos cada dia mais, Senhor, te louvar todo dia, Pai. Assim como o Salmo 139 diz, em todos os dias estará nos meus lábios o teu louvor. Que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo do nosso coração que te adora, Pai. Do nosso coração que te ama, Senhor. Queremos nos prostrar diante de ti nesse momento, Senhor. Entregar o nosso melhor perfume, Pai. O nosso coração completo, Senhor. Te adoramos, Senhor, queremos te adorar, ó Pai. Com tudo que somos, com tudo que temos. Que cada respirar, Pai, que cada momento, cada passo, cada ação, cada pensamento, Pai, seja feito, Pai, com a intenção de te adorar, Pai. Com a intenção de trazer o teu reino, Senhor. De caminhar, Pai, para ti, Senhor. Face a face, queremos dizer, Senhor, te amamos. Te amamos, Jesus. Oh, te amamos, Jesus. Se declare para o Senhor, face a face. Busque o seu beijo agora do Senhor nesse momento. Perdido estou sem ti. Queremos, Senhor, face a face te beijar, Pai. Nos prostrar, Pai. Eu nada sou sem ti, Senhor. Cante, perdido estou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, sem ti eu nada sou. Perdido estou sem ti. Nada somos sem ti, Senhor. Nada, nada, nada somos, Pai. Traz, Senhor, a memória, Pai. O fogo, Senhor. De dentro para fora, Senhor. Que possa transbordar a tua unção nesse lugar, Pai. Mais de ti, Senhor. Antes que os nossos irmãos que vão estar aqui para ministrar na frente, continuamos nesse momento de louvor e adoração, porque nós vamos continuar com o momento de louvor e adoração, Senhor. Porque esse pão representa o corpo de Cristo.
aquele que foi entregue, que foi transpassado por nossas iniquidades, pelo nosso pecado. E em memória dele, em memória do que nós nos reunimos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor, o nosso Senhor, assim como ele nos falou. Tome agora o pão, em comunhão com ele, o Senhor dos Senhores. Vamos comer esse pão para lembrar o sacrifício de Cristo. Podem comer o pão. E para lembrar o seu sangue derramado naquela cruz, e que hoje temos acesso ao nosso Pai, e que hoje podemos adentrar no Santo dos Santos e buscar esse beijo do Senhor, a presença dele face a face, porque através do sangue de Cristo temos acesso a todo o poder e autoridade que foi dado a Jesus. Através do seu sangue ele nos dá. Tomamos o cálice como partícipes do poder de Deus na terra. Meus irmãos que vão estar aqui ministrando podem vir. Se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma coisa, pode vir aqui na frente. Se não, continue adorando ao Senhor um pouquinho mais. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti, estamos que nada somos. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Deus, eu perdido estou sem ti, Senhor.